o filme do Quarteto Fantástico de 1994. Bottom line is, you can all live normal lives. E que nunca foi lançado oficialmente nos cinemas, e acabou de certo modo se tornando uma produção infame, principalmente devido a problemas de orçamento e qualidade de efeitos especiais. E olha que tá ridícula a coisa. Miss Storm? No vídeo de hoje, você vai conhecer os detalhes e a história por trás dessa obra tão questionável. Então sejam bem-vindos ao infame filme do Quarteto Fantástico de 1994 e que nunca viu a luz dos cinemas. Ok. A gente começa justamente analisando o contexto e a produção desse longa. A década de 1990 foi marcada pelo início da produção dos filmes de heróis, como por exemplo o filme do Blade em desenvolvimento e que seria lançado no final dos anos 90, e até mesmo os filmes do Batman tendo atingido um certo sucesso no começo dessa década. Então a indústria de certo modo estava aquecida, mas ainda tinha um preconceito com essas obras, mas mesmo assim foi então decidido dar a chance ao Quarteto Fantástico. E é nessa hora que entra a história da Constantine Film e de certo modo a sua decisão de fazer um filme de baixo orçamento do Quarteto Fantástico, para conseguir assim manter os direitos cinematográficos. Tudo começa em 1968, quando um produtor de cinema alemão chamado Bert Eichinger obteve então a opção de criar um filme do Quarteto Fantástico. Obviamente, com a sua empresa, a Constantine Film, como eu já citei para vocês. Ele então desembolsou cerca de $250 mil pelos direitos. No entanto, com vários grandes estúdios recusando a visão dos filmes de heróis, justamente porque o orçamento que o Eichinger queria para o projeto era de cerca de $40 milhões, e os planos para um filme do Quarteto Fantástico, desse modo, acabaram indo para o limbo do desenvolvimento. Ben, we're all gonna go get some help. Porém, como tudo que é bom sempre retorna, em 1992, Eichinger enfrenta uma espécie de dilema para então manter a sua opção. Ele precisaria iniciar a produção de um novo filme do Quarteto Fantástico o mais rápido possível. Afinal, quando você compra os direitos de um personagem, você precisa fazer a produção de um filme sobre ele de tantos em tantos anos, para então manter meio que ele na sua posse. É uma questão de propriedade de contrato, como é o caso do Homem-Aranha, por exemplo, que a cada 4 anos a gente teve um filme que a Sony fez. Mas voltando ao Eichinger, olha só, foi então que ele teve uma nova ideia. Ele chamou então o icônico Roger Corman, e ele encarregou o lendário produtor de filmes B, que são essas produções no estilo meio Sharknado e Machete aí, de criar uma versão de baixo orçamento da nossa querida equipe do Quarteto Fantástico. Stay here a while longer till we find out what's wrong. Why don't they let me into the lab? O que acontece? Quando ele disse orçamento baixo, ele realmente quis dizer um orçamento realmente baixo. Como o Corman não era um cara com muito dinheiro, ele acabou revelando muitos anos depois, em uma entrevista, para um livro que estava sendo feito, que explicava como a indústria do cinema trabalhava nos Estados Unidos, que o filme do Quarteto Fantástico foi feito com apenas $1,4 milhões. Para vocês terem uma breve noção, o Quarteto Fantástico de 2005 teve um orçamento estimado em $100 milhões. Então é meio óbvio que isso não ia dar certo. Tem que me dizer a verdade. Diz. Você se engora, que você for gozar, segura as bolas do saco. Mas calma que a história continua. Olha só, o elenco e o começo da produção. O elenco desse filme era até então de atores desconhecidos, tendo em vista que os grandes astros de Hollywood não poderiam participar devido ao cachê limitado que a produção poderia pagar, justamente porque, como a gente viu, era um orçamento de $1,4 milhão. As locações de um estúdio profissional, obviamente, também não estavam na área, justamente porque são uma das partes mais caras da produção de um filme. O Eichinger optou por usar um galpão nas cenas, e isso teve reflexo nas cenas do filme, que temos aí uma nítida impressão de estarem mais escuras. Até mesmo as cenas que são à noite, em locais fechados, a gente meio que fica quase impossibilitado de enxergar alguma coisa, justamente pela falta dos refletores que poderiam fazer a iluminação profissional.
problemas de produção e efeitos especiais. Com as gravações sendo feitas em um espaço de tempo muito curto, os próprios profissionais do cinema começaram a perceber que o filme não estava bom. E isso acabou gerando muito burburinho dentro da indústria. E com o cronograma de filmagens quase se fechando e os negativos acabando, a produção foi finalizando seu filme quase que no limite. E a equipe de efeitos especiais, que na década de 90 era necessária muitos computadores e uma equipe gigante para conseguir realizar esse trabalho. E com isso, o filme teve efeitos especiais que parece que foram feitos literalmente nos anos 50, de tão ruim que ficaram. Justamente porque para você renderizar uma cena de CGI, precisa de muita capacidade de processamento. O filme nunca lançado, com os boatos da produção rolando solto e as revistas especializadas em cultura nerd comentando sobre a produção de um filme que falhava no básico de uma produção audiovisual, a produção então começava a selar o seu túmulo. E que após justamente ao Stan Lee revelar que frequentemente visitou o set de produção do filme, porém achava que ele fugia dos quadrinhos, batendo num ponto que até hoje é muito comentado por quem é fã, da cultura nerd, pois nas palavras dele faltava fidelidade, fazendo com que assim o criador da Marvel tentava se distanciar-se publicamente do filme do Quarteto Fantástico, tendo em vista que ele sabia que o filme seria um fracasso. Fato esse que em uma convenção de quadrinhos em agosto de 1993, ele negou fazer parte da produção e teceu críticas duras ao filme, falando que a produção ainda estava em andamento e que estava quase acabando, e ela seria lançada em algum momento no final daquele ano. Não espere muito, segundo ele. Esse é o último filme sem o controle de nós da Marvel. Nossos advogados apenas deram os direitos para o Roger Corman fazer o filme. Não haverá outros projetos como esses depois disso. Faremos nós mesmos. E justamente com isso o filme dava os últimos respiros. O chefe da Marvel Entertainment, Avi Arad, que fundou justamente a Marvel Studios, decidiu então vender os direitos dos X-Men para a Fox. Isso gerou um efeito em cascata, com o intuito de acabar a interferência do filme de Corman nos filmes do Quarteto Fantástico nos próximos anos. Obviamente, o Arad ligou para o Eischinger e escreveu ali um cheque recheado justamente para matar o filme. De certa forma a gente pode colocar assim, meio que falando, eu tô dando essa grana aí, você não vai sair no prejuízo, mas desiste desse filme, ele não pode ser lançado. E obviamente, além do dinheiro que o Eischinger recebeu em espécie, o Roger Corman recebeu também um cheque de $1 milhão. E olha que interessante, para entregar todo o material e até mesmo os negativos do filme, o qual deveriam ser destruídos. E assim o filme nunca seria lançado. E desse modo acabava a história do Quarteto Fantástico fora da Marvel Studios. A produção que deu tanta dor de cabeça foi de fato enterrada, e apenas alguns anos depois a gente pôde ver de fato ela. Se você ficou até o final desse vídeo e gostou dele, eu te convido para se inscrever no canal, pois me ajuda muito a produzir mais e mais conteúdo para vocês aqui no YouTube. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Já. Perfeito, bora comer? Como você mandou.